Oi, gente! Agora nós vamos falar sobre os mecanismos de ação e metabolismo do fluorido. Bom, como vocês sabem, na matéria de epidemiologia a gente já estudou isso bastante. A cárie, nos períodos passados, né, mais na década de 80, era muito prevalente na população. Mais ou menos assim, 50% das crianças de 12 anos tinham pelo menos 6 ou mais dentes cariados. Então, era muito alta essa prevalência de cárie nas pessoas nos anos passados. Em 2000, faltou um zero aqui, esse número já foi para 60% de crianças de 12 anos com 0 a 3 dentes cariados. Então, o número de cárie dessas crianças diminuiu bastante e as crianças livres de cárie cresceu também. Olha, antes, em 1980, era 5% e em 2000 já foi para 44%. E aqui devemos essa melhora ao uso do fluorido. Então, hoje nós vamos aprender sobre o que o fluoreto faz no nosso organismo. Primeiro, vamos entender a diferença de flúor e fluoreto. O flúor se refere ao elemento químico lá da tabela periódica e o fluoreto está relacionado com a forma iônica desse elemento, o F-, e ele é responsável pelo mecanismo anticárie. É o F- que produz esse efeito aí que nós vimos no índice CPOD. Vamos aprender um pouco sobre como o fluoreto, ajuda no processo de desmineralização e remineralização dentária. Bom, na ausência de fluoreto, como nós já aprendemos nas aulas passadas, quando o pH está baixo, a dissolução dos minerais hidroxiapatita para a saliva e a perda mineral máxima. Por que isso acontece? Como eu expliquei lá que tem uma solução hipertônica, né? Tipo, tem muita concentração de sais na saliva. Se tiver muita concentração de sais, esse sal que está na saliva vai para o dente. E aí o dente tem o processo de remineralização. Se tiver baixa concentração de sal na saliva, aí a saliva busca esse sal no dente. Então, desmineraliza o dente. Então, esse é o processo normal que acontece sem a presença de fluoreto. Com a presença de fluoreto, acontecem as mesmas coisas com pH baixo, né, com baixa concentração de sais, a dissolução dos minerais também, mas a precipitação dos minerais de fluorapatita. Então, a gente vai perder alguns minerais do dente, mas vai ganhar também os minerais da fluorapatita. Então, eu tenho uma perda mineral menor. Nos processos de remineralização, na ausência de fluoreto, é quando o pH está acima de 5,5, né, que é aquele pH crítico. Aí eu tenho a precipitação de minerais de hidroxiapatita, que estavam na saliva e vão para o dente, e a reversão parcial do mineral perdido. Com a presença de fluoreto, eu também tenho essas mesmas coisas, a precipitação de minerais de hidroxiapatita, mas eu também tenho a precipitação de minerais de fluorapatita. Então, eu tenho uma reversão maior do mineral perdido, porque eu tenho 2 minerais indo constituir o dente junto. Bom, aqui nós temos um gráfico sobre esse processo de desmineralização, né? O que a fluorapatita faz para que essa desmineralização não seja tão grande. Como eu falei, aqui, por exemplo, uma pessoa ingeriu algo doce e aí ficou ácido na boca, menor que 5,5, então aqui tem um processo de desmineralização, né? O pH crítico era para ser 5,5 quando eu tenho esse processo sem ausência de flúor. Com a ausência de flúor, esse pH crítico vai para 4,5. Então, para começar o processo de desmineralização, eu preciso de um pH menor que 4,5. Então, essa diminuição do pH crítico faz com que eu tenha menos desmineralização, não é? Por que isso acontece? Porque quando faltar a hidroxiapatita, vai ter a fluorapatita, certo? Então, vai compensar essa concentração desigual de íons que tem na nossa cavidade bucal. Bom, o uso do flúor pode ser feito de 3 formas. Coletivo, quando é feito pela água ou pelo sal de cozinha fluoretado, e é para a população inteira com a ingestão diária de baixas concentrações.
Quando o uso é individual, é o uso de dentifrício, de pasta dental, né, e de bochechos fluoretados. Os bochechos fluoretados devem ser feitos apenas quando as pessoas apresentam alto risco de ter cárie, quando tem baixa concentração de saliva, essas coisas. E o uso do dentifrício combina o flúor, né, a fluoreto, com a desorganização do biofilme, que é a placa bacteriana da nossa boca. O uso profissional é feito pelos produtos de aplicação tópica de flúor com materiais liberadores de fluoreto. Podem ser selantes de colagem selantes e colagens de braquetes. Vamos falar um pouco de cada um. Já falei um pouco do coletivo, né? Com a água e o sal. Eles ajudam para que a quantidade de flúor na boca seja mais alta do que se você não tivesse água fluoretada ou sal fluoretado, né? Bom, o dentifrício, ele disponibiliza o flúor na cavidade bucal. Aí esse flúor, ele vai interagir com os íons de cálcio que estão na saliva e vai gerar o fluoreto de cálcio. Esse fluoreto de cálcio, ele vai ficar na cavidade bucal na forma precipitada por um tempo e depois ele vai começar a ser solubilizado, disponibilizando gradativamente o flúor de novo. Então, é basicamente assim, o flúor entra na boca, aí ele acha o cálcio, junta com o cálcio e forma o fluoreto de cálcio. Aí ele fica lá na cavidade e depois de um tempo ele começa a soltar o flúor devagar, então a gente vai continuar com o flúor na boca por um bom tempo. O uso profissional, como eu falei, eles podem ser aplicados na forma de gel, espuma ou verniz fluoretado. E quando eles são aplicados, há a formação de microscópios glóbulos de fluoreto de cálcio, né? Essa reação acontece pelo contato do fluoreto com a hidroxiapatita dos dentes e ela só é feita depois da limpeza dental, que é feita no consultório. Como que é feito o metabolismo do fluoreto que entra no nosso corpo? Ela é feita em 4 etapas: absorção, distribuição, incorporação e eliminação. A absorção é feita pelo estômago e pelo duodeno. A distribuição é feita pelo sangue e fluidos do nosso corpo. A incorporação pelos tecidos moles e ossos. E a eliminação é pelas fezes ou pela urina. Bom, a absorção ela acontece apenas quando o flúor está na forma não dissociada, ou seja, ele está na forma de ácido fluorídrico, HF. Por que isso acontece? Porque, na verdade, então onde, né, ele vai ser absorvido? Por que ele só é absorvido no estômago? Bom, o pKa desse ácido fluorídrico é 3,45. Isso quer dizer que num pH igual a 3,45, eu tenho 50% de ácido fluorídrico e 50% de fluoreto na concentração, né? Com pH menor que 3,45, eu tenho maior quantidade de ácido fluorídrico. E quando eu tenho um pH maior que 3,45, eu tenho maior concentração de fluoreto. Mas como eu disse que o nosso corpo só consegue absorver o flúor na forma de ácido fluorídrico, eu só vou conseguir absorver ele quando eu estiver num lugar que tem o pH menor que 3,45. E o único lugar que tem o pH menor que 3,45 no nosso corpo é o estômago, que tem um pH entre 1 e 2, né? A boca tem um pH 7 e o intestino tem pH 7,8, então ele não pode ser absorvido nesses lugares. E a absorção do flúor é muito rápida desse ácido fluorídrico. Então, mais ou menos 45 minutos. Então, se uma pessoa tiver uma exposição aguda, uma intoxicação, a intervenção tem que ser feita rapidamente, porque ele é muito absorvido muito rápido pelo nosso organismo. E o que eu faço se alguém tiver uma intoxicação, por exemplo? Eu tenho, né, que dar para a pessoa ingerir cátions como cálcio, magnésio e alumínio, que reagem com o flúor e, junto com ele, formam sais de baixa solubilidade. Então, eles não são absorvidos pelo estômago. Se a pessoa ingerir esses cátions, eles reagem, então, juntam com o flúor e formam sais de baixa solubilidade que não são absorvidos. Então, eles vão para as fezes, já que não são absorvidos e não causam intoxicação. Por isso que sempre no nosso consultório nós vamos ter que levar hidróxido de alumínio. Caso a pessoa tenha alguma intoxicação, nós já temos em mão, já que
a absorção é muito rápida. Bom, a distribuição é feita pelo sangue e ela varia ao longo do dia. A concentração, né, de fluoreto no sangue varia ao longo do dia. Porque tem partes do dia que nós ingerimos mais flúor através da alimentação, da água. Então, ó, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, 8 horas da manhã estava mais ou menos ali, já meio-dia, já a concentração aumentou muito, porque é nesse momento que a gente usa o sal fluoretado, é nesse momento que a gente, sei lá, no momento do dia a gente bebe mais água fluoretada. Depende também da remodelação óssea e da depuração renal. Beleza. A incorporação acontece em 2 tecidos, os tecidos moles e os ossos. Na verdade, nos tecidos moles, o flúor não é incorporado. Ele só fica em maior concentração em tecidos que são mais vascularizados, como o coração, e fica em menor concentração em tecidos menos vascularizados, como o adiposo. No tecido ósseo, ele sim é incorporado, e ele, por causa da interação que ele sofre com o cálcio, né? Porque ele é amiguinho do cálcio, toda vez que o cálcio está lá, ele se une com o cálcio. Porque eles têm cargas opostas, né? O cálcio tem carga positiva, o flúor tem carga negativa. E eles absorvem esse flúor, junta com cálcio e fica lá como fluoreto de cálcio. E fica lá um tempo, depois vai ser dissolvido, como eu já falei, e vai voltar para o sangue, pode ir para a boca ou para a urina. A excreção. Se estiver na forma de ácido fluorídrico, ele vai voltar para a corrente sanguínea. Quando o pH normalmente estiver menor que 3,45. Porque assim como... Na verdade, esse aqui é o processo inverso do estômago, né? O estômago só consegue absorver com isso, HF, e o rim só consegue produzir urina com o fluoreto na forma F-. E se estiver na forma F-, ela não consegue atravessar o tubo que volta para a corrente sanguínea e ela vai para a urina. Normalmente isso acontece com pH maior que 3,45. O que eu faço? O que eu faço não, né? Vamos aprender sobre a toxicidade por fluoreto. Temos 2 tipos de intoxicação por fluoreto. A intoxicação aguda, que acontece quando você ingere muito flúor de uma vez, e ela pode ir de uma irritação da mucosa gástrica até a morte. Ela é feita quando ela é caracterizada por uma concentração de 5 mg de fluoreto por quilo da pessoa, e os sintomas que não são específicos é náusea, vômitos, hipersalivação, diarreia, dor de cabeça, suor, frio e convulsões. E os sintomas específicos da doença dessa intoxicação é hipocalcemia e hipercalemia. A hipocalcemia é a queda de cálcio, que causa parestesia, fibrilação muscular, tetania, convulsões, redução da motilidade do miocárdio e colapso cardiovascular. E a hipercalemia está relacionada com o aumento do potássio, e que causa redução da função renal, arritmia ventricular e parada cardíaca, para vocês verem o tanto que é sério uma intoxicação aguda. A intoxicação crônica é feita pela ingestão diária de pequenas quantidades de flúor e ela tem efeito nos tecidos mineralizados do dente, como o esmalte, causa aquelas manchas brancas, que é a fluorose, caracterizada pela hipocalcificação dos dentes, porém ela só acontece quando o dente está sendo formado. Se você ingerir quantidades diárias de flúor enquanto seu dente está sendo formado, antes dele erupcionar na sua boca, aí você vai ter fluorose.